Hoje eu quero mostrar para vocês um interessantíssimo exemplo de aplicação das ideias de Alfred Adler à análise literária. É um estudo bem legal que aplicou a teoria da personalidade de Adler à análise do conto O Marido, de Anton Chekhov. A obra literária desse escritor russo, né, do Chekhov, tem sido alvo de vários estudos de análise psicológica. E isso acontece, pessoal, porque Chekhov é considerado um dos principais nomes da escola literária que acabou sendo conhecida na história como o realismo russo. As principais características dessa escola literária são a descrição minuciosa e objetiva das características psicológicas dos personagens que aparecem, né, nesses textos do realismo russo. E aí o que acontece, pessoal? Nesses textos do realismo russo, o narrador ele evita deliberadamente o uso daquela linguagem mais emotiva, do romantismo, não é? E eles se focam mais em descrever os conflitos psicológicos vivenciados pelos personagens. Por isso o nome realismo. Vocês vão lembrar da literatura brasileira que um dos principais nomes do realismo no Brasil foi Machado de Assis, não é isso? E Machado de Assis, ele procurava descrever detalhadamente as características psicológicas das suas personagens. Basta lembrar de Capitu, né, e Bentinho, do clássico Dom Casmurro, né? Mas voltando ao que eu estava falando, pessoal, essa escola literária, o chamado realismo russo, ela floresceu exatamente no mesmo período histórico em que se desenvolveram tanto a psicanálise de Freud quanto a psicologia individual de Alfred Adler. E por conta disso, gente, por uma questão histórica, né, o famoso Zeitgeist, o espírito do tempo, a obra de Chekhov, ela vai compartilhar com a teoria psicodinâmica de Adler, com a teoria psicanalítica de Freud, esse mesmo interesse pelo estabelecimento de uma relação entre motivações inconscientes e o comportamento no presente. Além disso, gente, as personagens dos contos e das peças de Chekhov frequentemente sofrem em virtude de conflitos entre o desejo e o dever. De cara, vocês já estão vendo que isso tem muito a ver com a questão das neuroses, não é? Com a questão das neuroses, com a questão dos complexos de inferioridade e de superioridade, muito bem descritos por Adler. E por que o conto O Marido foi utilizado como exemplo dessa análise adleriana, né? Isso acontece, pessoal, porque Adler, ele, por ser um estudioso das relações de poder, não é? Vocês que já assistiram aos meus vídeos, as minhas videoaulas sobre Adler aqui no canal, já viram bastante essa característica da obra de Adler, né? E para sintetizar, Adler considera que o principal objetivo do ser humano é alcançar a superioridade ou a perfeição, né? É sair de um estado de se sentir menos para alcançar um estado de se sentir mais. Então, a dinâmica do poder é um tema muito caro a Alfred Adler, não é? E já que o conto O Marido de Chekhov é considerado uma das descrições mais detalhadas e contundentes das relações de poder em um relacionamento, né, em um casamento, nada melhor do que utilizar as ferramentas teóricas da teoria da personalidade de Adler para analisar esse conto fascinante, né? Então, como é que foi feito esse estudo, pessoal? Ele foi feito da seguinte maneira: o conto, O Marido, lá do Chekhov, né, foi analisado a partir da perspectiva da teoria da personalidade de Adler, através da seleção no texto do conto, né, de descrições de comportamento das duas personagens principais, da esposa
a Ana e do marido, que dá título ao conto, o Kirill. E a partir daí esses comportamentos eles foram analisados e verificou-se se eles se enquadravam em alguma daquelas categorias de análise adleriana, né? De análise adleriana, como, por exemplo, luta pela superioridade, compensação, finalismo ficcional, estilo de vida ou estilos de vida e repressão. E aí, depois disso, pessoal, trechos selecionados, aqueles trechos, né, que foram selecionados e categorizados de acordo com essas categorias que eu acabei de falar para vocês, foram interpretados e discutidos a partir da teoria do Adler, né? E aí o que acontece, pessoal? O que essa análise adleriana do conto O Marido revelou? Revelou o seguinte, gente, que a partir do momento em que se aplica na história de Anna e Kirill a teoria da personalidade de Adler, foi possível identificar comportamentos que demonstrem quais estilos de vida cada uma dessas personagens possuía. Eu vou começar descrevendo as características do marido que dá título ao conto, o Kirill. Ele é caracterizado no texto, pessoal, como uma criatura má, que ora ele está envolvido com bebidas alcoólicas, outra hora ele está envolvido com críticas, com comentários críticos bastante desagradáveis, bastante ácidos, amargos, demonstrando atitudes dominadoras. Principalmente em relação a Ana, a esposa dele. E isso acontece de uma maneira muito clara no conto, quando ele vê a esposa feliz e dançando no sarau, né, no baile que foi feito ali na cidade onde eles moravam, quando chegou o regimento de cavalaria, né? E aí o Kirill, ele obriga a esposa a ir embora para casa junto com ele, exatamente no momento em que ela está mais contente, se divertindo, dançando com os oficiais. E quando a Ana esboça um leve protesto, imediatamente Kirill a ameaça. E ele diz: venha comigo agora, já, ou eu vou fazer um escândalo. E aí, Ana acaba cedendo à pressão do marido, de uma maneira submissa. Então, esses comportamentos indicam que Kirill possuiria um sentimento de superioridade, advindo, na verdade, de um sentimento de inferioridade primária. Então, esse complexo de superioridade do Kirill, vocês que já estudaram a teoria do Adler nas minhas aulas aqui no canal, sabem que quando uma pessoa tem um complexo de superioridade, na verdade, isso é uma manifestação de um sentimento de inferioridade primário, ou seja, essa pessoa, na verdade, se sente inferiorizada. E para compensar esse sentimento de inferioridade, ela parte para agressão. Isso aí é o famoso estilo de vida dominante. A pessoa, na verdade, se sente pequenininha, ela se sente, ela se sente muito menos do que ela gostaria de ser. E numa tentativa de compensar neuroticamente esse sentimento de inferioridade, ela parte para a agressão contra o mundo, principalmente em relação às pessoas que gravitam ali ao redor daquela pessoa, né? Então, esse sentimento de inferioridade primário do Kirill o levaria a adotar um estilo de vida dominador, de acordo com a teoria de Mestre Adler, né? E aí, pessoal, essa análise, né, ela se justifica a partir do fato de que Kirill, conforme Chekhov descreve no texto, ele se sentiu extremamente perturbado ao notar a felicidade que parecia brotar espontaneamente em sua mulher. E por conta dessa frustração, ele acaba forçando Anna a voltar para casa no meio da festa para ambos compartilharem daquele sentimento de frustração. Se ele está frustrado, ela vai se frustrar também. Essa mesquinhez, ela é típica da pessoa que adota o estilo de vida dominador, segundo Adler. E aí,
o Chekhov descreve que enquanto eles estão caminhando de volta para casa, ele à frente e Ana atrás soluçando, chorando, o Chekhov magistralmente descreve que quanto mais a esposa se entristece, mais ele se sente neuroticamente satisfeito. Não é? Pessoal que curte aí a música brasileira, né? O pessoal chama de MPB, não é isso? Pessoal que curte aí MPB vai se lembrar de uma canção de Chico Buarque de Holanda que retrata bem isso, né? E nessa canção, se eu não me engano, se chama Deixa a Menina, enfim, não vou lembrar agora do título exatamente, mas um determinado trecho da canção, o eu lírico da composição do Chico Buarque, ele diz o seguinte: por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz. Olha que lance mais adleriano aí na música do Chico Buarque, tudo a ver com o conto magistral, né, do Chekhov, mostrando que nas relações de casal, se um dos participantes dessa relação tem um complexo, tem um sentimento de inferioridade primário, o outro vai sofrer muito. Se o outro for neurótico e ficar na relação, né? Porque a pessoa saudável, imediatamente ela identifica que o outro está adoecido e ela tenta fazer com que esse outro busque ajuda e mude. Mas se o outro não o fizer, para o bem da saúde mental desse parceiro que identificou esse caráter doentio no outro parceiro, essa pessoa vai embora, essa pessoa vai partir, vai acabar com esse relacionamento, né? Bom, e no caso da Ana, pessoal, como é que seria uma análise adleriana bem sucinta aí do comportamento da Ana? Nós poderíamos dizer que a Ana ela adotou o chamado estilo de vida dependente, aquele estilo de vida submisso, de acordo com o Adler, né? E por que isso, gente? Porque no conto tem hora que ela depende dos oficiais para se sentir feliz no baile, né? Porque esses oficiais recordam a ela barões, príncipes, e ela se sente satisfeita por realizar, mesmo que seja por alguns instantes, numa dança, num baile com um desses oficiais, esse desejo que ela possuía de grandeza, né? De se relacionar com um nobre. Isso é um finalismo ficcional, né? E outra hora ela depende do marido esperando que venha dele algum tipo de benefício, né? Ou seja, ela está sempre dependendo dos outros. Então, o finalismo ficcional de Ana é bastante claro no conto. Ela tem vontade de se casar com um nobre, com um barão, com um príncipe. No entanto, o distanciamento entre a realidade, ou seja, ela se casou com um funcionário público de médio escalão, né, que em nada se assemelha a um nobre. Então, o distanciamento entre o finalismo ficcional, casar-se com um nobre, e a realidade, ou seja, ela se casou com um pequeno funcionário público mesquinho, e esse distanciamento, percebido por Ana, faz com que ela se sinta frustrada. Todavia, ela nada faz para mudar esse cenário de frustração. Ela, para tentar amenizar esse conflito, ela acaba se submetendo ao poder do marido. Portanto, caracteriza esse estilo de vida dependente. E outra coisa que pode se perceber do conto é que mesmo que Ana não tenha conseguido alcançar o seu finalismo ficcional, né, seu objetivo de vida, que para Adler é o grande farol que vai nortear os comportamentos da pessoa. Então vocês vão lembrar das minhas aulas aqui no canal, que para Alfred Adler, se você está se comportando no sentido de realizar o seu finalismo ficcional, tá ok, tá bacana, sua saúde mental tá nos trilhos. Por outro lado, se você tem um finalismo ficcional para o norte, você está caminhando para o sul, ou seja, para o lado oposto a esse finalismo ficcional, sua saúde mental se degrada, porque você não está fazendo nada de concreto para alcançar seus objetivos de vida. E lembre-se, para Adler, o comportamento presente ele é regulado pela expectativa de realização no futuro.
Então, se seu comportamento presente nada contribui para que você alcance esse desejo do futuro, esse finalismo ficcional, então você está mergulhado na neurose, né? Então a Ana, no conto, ela foi incapaz de se desvencilhar desse comportamento neurótico e, ao mesmo tempo, ela também foi incapaz de, ok, deixa eu mudar de finalismo ficcional, não posso casar mais com o nobre, porque eu já casei com esse aqui, né? Então ela não, ela neuroticamente, ela nem se separa do Kirill e busca realizar esse desejo de finalismo ficcional, e por outro lado, ela nem se conforma com a realidade na qual ela está vivendo, né? De ter se casado com esse tipo de homem, não é? E por outro lado, ela também não busca outro finalismo ficcional, ou seja, eu não posso mais me casar com um nobre, tendo me casado com o meu atual marido, dadas as condições culturais da época, né? Do conto. Na Rússia, no final do século XIX, então ela não tem mais como se separar. Socialmente, se ela se separasse, ela seria deixada de lado na sociedade, seria considerada uma espécie de pária, nunca casaria com um nobre. Então, já que ela já se casou com esse homem, ela teria que encontrar, na visão de Adler, um outro objetivo de vida para tirá-la dessa amargura, dessa frustração. Mas Ana nada disso fez, não agiu, ao invés de agir, ela se conformou, se submeteu e isso a tornou uma pessoa neurótica, não é? Então, pessoal, esse comodismo da Ana diante da frustração da vontade de poder pode sim ser definido como neurose em uma visão adleriana. Certo, pessoal? Então, de acordo com a perspectiva de Adler, tanto Kirill, o marido, quanto Ana, a esposa, são neuróticos. Neuróticos por quê? Porque ao invés de adotar o estilo de vida socialmente útil, voltado para o mundo, para as realizações, para o interesse social, como diz o Adler, cada um dos membros desse casal decidiu se envolver com suas próprias frustrações em relação às suas fantasias. Então, estão ensimesmados. No caso do marido, o estilo de vida que ele adotou foi o dominador. No caso da esposa, o estilo de vida que ela adotou foi o dependente. Como eu costumo falar muito para as minhas aulas, como eu costumo falar muito para os meus pacientes, não existe relacionamento que mais alimenta a neurose recíproca do que um relacionamento no qual nós temos uma pessoa que adotou o estilo de vida dominador junto com uma pessoa que adotou um estilo de vida dependente. Essa união desses dois estilos de vida, um alimenta o outro na neurose. Infelizmente, essas pessoas vão permanecer sofrendo profundamente durante muito tempo. Certo, pessoal? Esse aí é o exemplo que eu queria trazer para vocês hoje, um exemplo bem bacana de análise, né, adleriana. Eu deixarei na descrição deste vídeo o link para vocês poderem acessar o artigo que descreve essa análise e para que vocês possam se aprofundar mais nesse tema. Obrigado pela atenção de vocês. Até breve.